Olá, morecos! Eu sou Camila Sacramento. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao tema da semana. Podemos trabalhar então aí, levando por essa perspectiva de arquétipo, né? Nessa nossa trajetória de autoconhecimento. Essas energias, esses seres estão presentes em tudo, né? E vai se apresentar aqui nessa dimensão através dos 4 elementos: terra, fogo e ar, né? Alguns espiritualistas sempre falam sobre o éter, sobre como o éter representa a energia espiritual. E como a gente está falando sobre essa questão energética, né? Os Yorubá, né, vai falar que orixá é energia, né? Orixá é axé, e o axé é a energia vital, né? O axé é a energia vital, é a forma como os Yorubá chamam, né, a energia vital. Os chineses chamam de Qi e os japoneses chamam essa energia vital de Ki. Perceba como cada cultura, né, tem uma forma de falar sobre a espiritualidade, né, sobre uma forma de falar sobre o divino, né? Essa, né, é a forma dos Yorubá, dos africanos falarem sobre o divino. Os orixás é a forma, né, dos africanos falarem sobre o divino. E dentro da cultura japonesa você vai ter vários mestres. Tem uma que agora eu sou péssima de gravar o nome, mas tem uma que as pessoas falam muito até, né, dentro dessa dinâmica do tarô. Eu vou colocar o nome dela quando estiver editando o vídeo. Eu não lembro se ela é japonesa ou se ela é chinesa, mas é também uma mestre, né? Ela trabalha ali junto com os mestres ascensionados, né? Que agora eu não vou nem saber pronunciar, tá? Então não vou nem tentar. Mas também é uma pessoa, uma ancestral asiática, né? Que viveu aqui nesse mundo, retornou e trabalha aí algumas questões junto com a humanidade, trabalha também dentro dos 7 raios. Os orixás também trabalham dentro dos 7 raios, né? Mas tudo no mundo espiritual é muito organizado. E eu acredito, né, que é vasto, né? O universo é vasto e essas questões espiritual também é vasta. Então cada cultura, né, uma não extingue a outra, né? Mas cada cultura apresenta aí a espiritualidade de uma forma e explica, né, uma parte aí desse todo, né, dessa totalidade. Se você vai estudar uma matéria dentro de uma faculdade, você vai perceber, né, que são várias ciências explicando sobre uma mesma coisa, mas com a particularidade muito única, muito individual, mas que quando se junta, quando soma, né, leva a um resultado. Inclusive foi por isso que surgiu a ciência, né? A gente começa falando ali desde a cosmologia, a gente tentando entender quem somos, para onde vamos, né? E aí depois surgiu a filosofia ficou muito pequena para tantas coisas descobertas e tantas formas de se explicar o homem, a origem, para onde vamos, por que existimos, que surgiram várias outras ciências, né? E que contribuem aí, né, com a humanidade. A mesma coisa eu acredito que são várias culturas explicando a espiritualidade de uma forma e que somada, né, leva a gente aí a um entendimento, né, sobre quem somos, para onde vamos, por que existimos e por que cada coisa existe nesse mundo, né? E os Yorubás, né, os africanos aí, ele traz essa explicação mais voltada para os elementos naturais, né, para as coisas naturais, mas também sem deixar de trabalhar a nossa alma, né, com essa parte das personalidades, né? Então essas energias, elas nos auxiliam aí no nosso dia a dia. É essa energia que nos leva a nos movimentar. Quando a gente fala da energia vital, a gente está falando dessa energia, desse sopro, né?
que leva a nossa existência, né, a vivenciar essa vida. E aí eu trouxe essa explicação do axé, trazendo a explicação chinesa e japonesa para vocês compreenderem, como vocês já ouviram falar, principalmente aí os fãs de anime que já ouviram falar, desculpa, filho, que já ouviram falar sobre Ki, né, em Dragon Ball. Ó, gente, eu sou um pouquinho otaku, tá? Falava tanto sobre Ki. Quando eu fui estudar com pessoas aí do Japão, lá em São Paulo, né, que eles têm uma sede aqui também, eu fui estudar, né, questões de alma com essas pessoas. E aí quando eu vi, eu falei, você não era louca ali, né? E aí quando eu fui pesquisar mais, eu vi também, fui entender que aqui na Bahia a gente fala muito sobre axé, né? Axé, né? Inclusive se transformou aí também em um gênero musical, mas também com essa pegada de boa vibração, né? E axé é isso, boa vibração. Quando a gente está falando dessa energia, está falando de orixá, né? A orixá é vida, é movimento, né? Está presente na água, no fogo, está presente nos ventos, né? Está presente na terra. O orixá está presente na nossa vida, nas nossas batalhas, nas nossas lutas diárias, né? Nos nossos altos e baixos, está presente na nossa vitória. É essa energia que nos move. Então, como que a gente, né, com a nossa ignorância, acaba demonizando algo que faz parte de nós, quem somos, né, por pura ignorância e por a gente estar presos aí a conceitos, né, baseados em ideias preconcebidas, sem nenhum fundamento, né? Os cachorros, eles não curtiram, tá vendo? Eles não concordam. Os fogos, o povo ainda tá aqui na energia do Brasil, tá? Do jogo do Brasil. Mas então isso, né, que é orixá, e eu espero que vocês também compreendam aí o que é axé, energia vital, né? Essa energia que te move, a sua força de vontade, o orixá tá presente. Tanto é que a gente vai ver mais pra frente cada orixá, né? Por exemplo, os mais conhecidos aqui no Brasil, Iemanjá, Iansã, Ogum, Oxóssi, quem mais, gente? Xangô, Nanã, né? Apesar de não ter muitos cultos aqui, mas é também um orixá conhecido. Enfim, vou falar sobre os orixás que que são mais conhecidos aqui no Brasil, e você vai perceber quem é essa energia e em que momento da sua vida, né, ela se apresenta. E os arquétipos também da personalidade, né, dessa energia que leva você a ter afinidade energética, ter afinidade ali, você se perceber dentro da personalidade. E assim como os signos, né, eu quero deixar isso muito claro, tá? Você vai se identificar com a energia, com o orixá, e vai perceber a sombra e a luz, né, que aquele arquétipo deixou, né? A experiência dessas energias aqui, quando eles estiveram encarnados, deixou para vocês aprender sobre vocês, para eu aprender sobre mim mesma, né? Mas não é internalizar, tipo, eu sou uma pessoa, né, rancorosa porque eu tenho afinidade com X energias. Os orixás, principalmente para os adeptos, né, da religião aí de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, né, são conhecidos como pais e mães. Então lembre-se sempre que nossos pais e nossas mães sempre quer que sejamos diferentes, né? Quer que a gente aprenda aí com os erros dele, não repita, né? Então se você identifica, se você percebe ali a afinidade com determinado orixá e você identifica uma sombra, né? O seu papel é usar a luz também que você identifica aí e iluminar essa sombra, aprender a lidar com essa sombra. Não internalizar aí com a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim e você sempre é assim. Inclusive também eu vou trazer afinidade de cada energia, afinidade energética de cada energia com cada signo aí, que é mais uma maneira aí para quem está nesse caminhar de autoconhecimento, identificar, se perceber, se conhecer um pouco mais, né? Então assim, essas energias estão presentes em tudo, né?
quando a gente come, quando a gente dança, quando a gente dorme, quando a gente nasce, na fecundação ali, no momento em que a vida inicia, essa energia está presente, porque estamos falando de energia vital, energia de vida, que também está presente até no momento que a gente desencarna, né? Inclusive tem as energias que trabalham. Nossa, é tudo muito organizadinho, gente, é a coisa mais incrível, né? Então, essas energias fazem esse papel. Tem os arcanjos que tem o papel dele, tem os anjos que tem o papel deles, os mestres ascensos que tem o papel deles, né? E os orixás, né? Também tem os papéis dele aí dentro desse todo, né? Quando a gente demoniza, quando a gente despreza, a gente está demonizando e menosprezando, né? Algo que é vital, né? Para nós como seres humanos, para nós como seres de alma. Quando a gente retorna, tem o orixá que acolhe, que ajuda ali no nosso processo, né? De reflexão, né, a limpar a nossa mente para poder a gente passar lá pelos processos de continuar se trabalhando e ressignificando para retornar a esse mundo não. E ao mesmo tempo que eles cuidam da gente lá, tem os orixás que cuidam da gente aqui, entende? Então assim, eu vou tentar trazer cada energia e como, né, cada energia, né, se encaixa aí dentro de cada processo. Mas eu espero muito, né, que essa explicação, mesmo que de forma muito pequenininha, né, ajude vocês entender melhor, se aproximarem, né, e aproveitarem melhor o que essas energias têm para oferecer. Quando eu comecei a trabalhar minha mediunidade, né, na verdade eu ainda não trabalhava de forma mais intensa, mas o primeiro orixá que apareceu para mim foi Iemanjá. E aí, a partir daí foram se apresentando vários outros e eu sinto que essas energias, apesar de que na religião, né, da Umbanda, do Candomblé, eles jogam lá os búzios e vê qual é o orixá que está presente ali no momento. Se eu não acredito, se eu não estou enganada, são 3 que fica ali na coroa, né? Vocês que fazem parte da religião aí, deixa aí nos comentários explicadinho para outras pessoas tirarem a dúvida. E aí o orixá que está ali presente, né? Tem o orixá que está com você desde o seu nascimento até o fim da sua vida, né? Que você tem afinidade com aquela energia que você veio trabalhar. Tem energias aí que você herda, né? Dos seus pais, enfim, são uma infinidade de coisas, né? Mas assim, eles estão presentes na nossa vida em cada fase, em cada momento. Digamos que hoje o que você precisa é de força, é de estratégia, é de coragem para lidar com certas coisas, é de movimento para você enfrentar, né? Eu sempre, quando eu tô nessa energia de que precisar de coragem, de força e de estratégia, a energia que eu sinto mais presente na minha vida é a energia de Yansan, né, que é a energia de movimento. Ela é uma guerreira super inteligente, curiosa, né, que aprendeu aí com vários orixás, né, aprendeu com os orixás de cada elemento, né, então assim, tanto eu vou dar já spoiler aqui, né, que é uma energia que tem uma afinidade energética com o signo de Virgem, né, que signo de Virgem é todo organizadinho, curioso, inteligente, sabe, então assim, você vai perceber nessas coisas, né, no seu dia a dia, você vai sentir essas energias presentes, né, no seu dia a dia. E quando eu faço as leituras aqui, que eu falo, olha, né, orixá X apareceu e tal, te auxiliando, é que naquele momento você precisa daquela força, você precisa daquela energia, né, e é incrível, né, e quando você começa a criar essa afinidade, você vai percebendo, né, você vai percebendo as pessoas também que tá à sua volta, elas começam a perceber. Aqui, geralmente, quando eu tô fazendo as leituras e os comentários que eu recebo, as pessoas sempre sentem a energia de Oxum. E essa orixá foi a última a se apresentar para mim, né? Foi a última que eu
que eu criei ali a afinidade. Foi muito incrível o meu encontro com essa energia. Mas enfim, é uma mãe meiga, mas quando tem que puxar a orelha ali, né? Puxa mais. Foi no momento que eu precisava, né? De me conectar mais com amor, um momento que eu estava mais precisando dessa questão de materializar, né? De ser mais criativa, de fazer as coisas acontecer, né? Não só ficar no mundo das ideias, porque apesar de ser um orixá ligada à água, né? Mas está muito ligada à terra também, no sentido de fazer as coisas, né? De dar vida, né? Que a água faz isso, da vida, né? De fecundidade, né? Então, assim, você vai se percebendo, né? E percebendo por que aquela energia está presente na sua vida, né? Então, aquela visão que você tinha daquelas coisas horríveis que foram impregnadas aí ao longo do tempo, né? A gente acaba desmistificando, né? Deixando para trás, aproveitando, né? Percebendo, né? Que não são energias ruins. Deixa eu ver se eu coloquei mais coisas, porque eu tava com muito nervosa, né? E eu achei que eu não ia conseguir falar, mas olha só, eu tô conseguindo falar. Uma das coisas também que eu falei assim, mas não falei por essa perspectiva, né, é a questão do sincretismo religioso, né? A gente sabe que o sincretismo religioso, ele foi criado, não foi por uma coisa, né, não foi uma coisa agradável, né? O sincretismo religioso são ideias que são fundidas, né? Ideologias que acabam sendo fundidas, agregadas, mas que não são parecidas, são distintas, são completamente diferentes, né? Então a gente tem aí os orixás, essas energias associadas aos santos católicos. Os santos católicos foram outras pessoas, né? São outras pessoas, outras missões, como eu falei mesmo da ancestral asiática. A gente tem Maria, a gente tem José, a gente tem Pedro, são outras histórias, né? Outras energias, outras pessoas, né? São completamente distintos e diferentes, mas, né, naquele momento ali onde aquelas pessoas tinham vindo forçadamente, né, para esse país, né, trabalhar com pessoas escravizadas que tiveram que abandonar sua cultura, tiveram que abandonar sua fé, né? A única forma deles continuarem, né, sendo fiel à fé deles, foram associando as energias dos orixás que eram demonizadas já ali, entende? A esses santos católicos, né? E aí foi que surgiu o secretismo religioso, né? Inclusive, os negros, eles não tinham a oportunidade de estarem dentro das igrejas católicas. Eles adoravam, né? Eles faziam os rituais e tudo mais fora da igreja. Inclusive essa questão da lavagem, né? Aqui a gente tem a lavagem do Bonfim, né? Que é muito famosa. É justamente porque era a única coisa que eles podiam fazer, era lavar as escadarias, mas eles não entravam na igreja. Tá? Hoje não, hoje o povo ainda continua mantendo essa tradição de lavar, né, e entra na igreja, mas a gente sabe, né, que infelizmente é uma lembrança de períodos de escravidão, né? Então assim, há quem se sinta confortável, né, participando dessas coisas, a quem não se sinta, justamente porque você está repetindo aí um padrão do período onde vocês não tinha opção a não ser ir lá lavar a escadaria. E o orixá associado ao Senhor do Bonfim, né, que muitos falam que é Jesus Cristo, é Oxalá. E tem essa coisa, né, de ele ser associado, é intencional, né, porque lá na África o culto feito era no alto, e aqui a igreja do Bonfim é numa colina, no lugar alto, né, então era a maneira ali que eles criaram para poder continuar mantendo esse culto aí ao Oxalá, né. E o secretismo, ele é isso,
é essa mistura de culturas diferentes, de fé, de santos, de energias completamente diferentes, mas que não foi criada por algo muito bonitinho. E quando a gente associa, né, fala, ai, olha só, aqui que tá falando Oxalá, e aí fala, ai, gente, Oxalá é Jesus Cristo. Eu já me peguei falando isso, depois eu falei, não, Oxalá é Oxalá, né? Jesus Cristo é Jesus Cristo. Inclusive, eu vou trazer aqui um pouquinho da história de Jesus Cristo, né? Afinal, está entrando no mês de dezembro. Apesar de se falar mais do Papai Noel do que do próprio Jesus Cristo, aniversariante do mês. Enfim, mas assim, olha, menino, o secretismo, ele acaba fazendo também uma forma também, né, quando a gente mantém ali aquela ideia de amenizar, para poder aliviar. Às vezes a gente não percebe, isso é feito de forma muito sutil, que é uma forma que a gente usa ali para aliviar aquele desconforto que a gente sente, né, que é fruto desse racismo cultural, que é fruto dessa ideia absurda, né, de que os orixás são coisas ruins, né, por conta do que a gente já falou, né, no início desse vídeo, né. Então, assim, eu sei que principalmente para as pessoas mais velhas é difícil, né, desvincular, né, essas energias, mas nós, essa geração mente mais aberta, bora começar a passar para as próximas gerações, né, a ideia, né, olha só filha, é isso aqui, né, orixá, energia boa, né, os santos católicos também são energias boas, são pessoas incríveis que também estão no momento ali da nossa vida, aparece inclusive para mim, gente, eu me chamo de média farofeira, porque é de luz, vai me ensinar, tô aqui. Graças a Deus eu me aprendi a ser desbloqueada, não me coloque em nenhuma caixinha justamente para me permitir. Quando eu perdi minha mãe, né, perdi, a gente fala perdeu a força do hábito. Quando minha mãe desencarnou, tempos depois, tô lá vivendo minha vida, dormindo, né, sonhando quem encontra no mundo espiritual com a Virgem Maria. Depois eu fiquei muito curiosa, fui entender por que ela apareceu para mim, né? Era um momento ali, né, onde, né, eu tava sentindo falta da minha mãe, sabe? Você vai entendendo as coisas, gente. É tão incrível quando a gente se desprende, sabe? Enfim. Então, assim, não precisa. Hoje a gente não está mais no período, graças a Deus, de escravidão, apesar, né, de infelizmente muita gente querer trazer de volta vários aspectos opressores aí e ter a luta para a gente manter essa liberdade, né? Então, assim, hoje a gente tem a liberdade de a gente se conectar a essas energias, falar sobre essas energias e se desprender de vergonhas, tá? Não precisa se sentir desconfortável porque você não tá adorando a Satã. A mesma coisa quando fala de Exu. Exu, gente, entre todos os orixás, Exu é o que é mais desqualificado, porque ele é associado diretamente a demônio. E aí quando a gente vai estudar os traços de personalidade de Exu, quando eu estava estudando, eu falei, moço, mas você também me ajuda, né? Que ele tem ele é muito extrovertido. É muito extrovertido, muito sapequinha, né? Então, as pessoas realmente... no período lá de escravidão, essa energia, né, o Exu, que na verdade nada mais é a energia, um mensageiro, que lá na mitologia grega, na mitologia romana, tem também esse mensageiro. Na religião evangélica e católica também tem. O anjo mensageiro, o arcanjo mensageiro é Gabriel, né, que é sempre associado à comunicação. Na mitologia grega, na mitologia romana, é Hermes. Inclusive, Hermes tem esse arquétipo, né, de dualidade, porque ele defende os comerciantes ao mesmo tempo que ele defende os ladrões, né? Então, Exu ele também tem esse arquétipo de dualidade. E não é à toa, vou dar mais um spoiler, que Exu é uma energia associada à energia de Gêmeos, justamente por ser uma energia, né, mensageira de comunicação. Sabe Hermes, gente, da mitologia grega, romana?
aquele Deus que tem umas asinhas na sandalinha. Então, é essa energia lá, que eles chamam de Hermes, que na Igreja Católica, né, a gente tem um arcanjo Gabriel, que é o mensageiro que veio até Maria para falar que ela estava grávida, né? E na mitologia iorubá é Exu. Só que como é, né, a cultura vinda aí da África é demonizada, você entende? Quando você começa a estudar, sabe, cai o véu e você começa a ver as coisas por outra perspectiva, né? Então, assim, muita gente também, quando fala no nome dele, na leitura, ai meu Deus, que desconforto, ela falou diabo, é igual falar do tarô, e quando a gente fala, ó, saiu aqui o diabo, a gente tem que explicar, né? E é a falta de conhecimento mesmo, e também as ideias, que é impregnada, né, na nossa vida ao longo né, da história, que acaba atrapalhando, colocando a gente em caixinhas, certo? E eu espero de coração que esse vídeo ajude bastante aí vocês. Vocês pesquisem mais, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, o conhecimento que vocês já têm também, porque eu gosto de ler os comentários e aprender também com vocês, tá certo? Então, assim, viva essa liberdade de vocês poderem vivenciar uma interação com essas energias sem se sentirem culpados ou achar que está fazendo algo errado, tá? E também procurem levar essa consciência às pessoas sobre a questão do racismo estrutural, tanto em relação à espiritualidade, aos orixás, como em relação às pessoas negras, né, em relação às coisas que vêm dessa cultura. Todos nós, independente da nossa cor, da nossa raça, né, da nossa cultura, somos perfeitos aos olhos do Criador, somos seres de almas, né? Temos muito a contribuir com tudo.